dia, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a tia Kátia. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente para aprendermos mais da palavra do Senhor, não é mesmo? E hoje a nossa lição vai falar de um menino que desde pequenininho gostava muito de ouvir a palavra do Senhor. Quando a sua mãe Eunice e sua avó Lloyd liam a Bíblia para ele ficava tão feliz, que ele estava aprendendo mais da palavra do Senhor. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 16, 1 e 2, para a gente descobrir quem é esse menino. Vou dar um tempinho para vocês pegarem a Bíblia de vocês, amém? A palavra de Deus diz assim: Paulo leva consigo Timóteo. Chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Ícone. Então vocês já sabem de que nós iremos falar hoje, não é mesmo? Nós vamos falar sobre Timóteo. Timóteo aprendeu muitas histórias da palavra de Deus. Quando a sua mãe e a sua avó contavam as histórias da Bíblia para ele ficava muito atento, ficava quietinho, em silêncio, para poder ouvir a palavra do Senhor. Timóteo gostava muito de ouvir a palavra do Senhor. E aquelas palavras que a mãe dele e a avó dele contavam para ele, aquelas histórias, não eram as histórias inventadas, eram tudo histórias verdadeiras. E ele gostava, porque vinha de um livro muito especial, a Bíblia. Só que antigamente, naquele tempo, eles usavam os pergaminhos. Os pergaminhos eram feitos de pele de animais e escrito com uma pena, e eles colocavam a pena numa tinta preta e escreviam uma carta. Mais ou menos assim, ó. A carta chegava assim, ó. Eles escreviam, elas iam assim, ó. Isso chama pergaminho. Então, hoje em dia, nós temos o quê? A palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia é a nossa palavra de Deus hoje. Antigamente não era assim, Era feito por pergaminho. Mas Timóteo ficava muito feliz quando ele chegava em casa e a sua avó já esperava ele na porta, olha, para falar da palavra do Senhor. E ele gostava muito. Por quê? Porque aquelas palavras entravam no coração dele e ele ficava tão feliz, que ele não via a hora de chegar em casa para poder a mãe e a avó dele contar a história para eles. Ele ficava bem atento, prestando bem atenção, sem fazer bagunça. Por quê? Porque ele sabia que aquele livro era muito especial para ele. E aquelas histórias o ajudavam a amar a Deus e a se tornar uma pessoa muito melhor. Quando Timóteo ouvia as histórias, ele aprendia sobre o amor de Deus, ele aprendia sobre a bondade, sobre o pecado, sobre o perdão, paciência e muitas outras coisas. Ele era obediente a Deus. Ele não era só obediente a Deus, ele era obediente a seus pais e aquelas pessoas mais velhas que tinham ao redor dele. As histórias mostravam também para Timóteo como servir a Deus, e ele gostava muito de ajudar as pessoas e procurava fazer o que era certo. E vocês, crianças, vocês obedecem o papai, a mamãe, vocês obedecem a vovó, o vovô, titio, titia. Isso mesmo, criança, nós temos que ser obedientes, não só a Deus, como às pessoas que estão ao nosso redor também, não é mesmo? E quando Timóteo cresceu um pouco, as pessoas ficavam ao redor dele porque as pessoas elogiavam e contavam para as outras o quanto Timóteo amava a Deus. Quando ele se tornou um rapaz, ele recebeu um convite muito especial. Sabe qual foi esse convite, crianças? Ele recebeu o convite para ser missionário. Ele iria para todos os lugares falar da palavra do Senhor. Sabe, crianças, a Bíblia fez muita diferença na vida de Timóteo. Timóteo era um grande exemplo de bom servo de Deus. E o seu preparo foi desde a sua infância. Ele sabia que a Bíblia era um livro, não era um livro qualquer. Era um livro muito especial, era a palavra de Deus.
e que por meio dela se ouve a voz de Deus, se aprende a amá-lo, a servi-lo com alegria de todo o coração. A fé de Timóteo, crianças, era muito sincera. E eu quero perguntar para vocês, vocês têm lido a Bíblia? Não é só porque nós não estamos indo para a igreja que nós não devemos ler a Bíblia, muito pelo contrário. Agora, mais do que nunca, nós precisamos ler a Bíblia, seja em casa, na casa da vovó, na casa da tia, do tio, aonde vocês estiverem. Vocês peguem a Bíblia e leiam a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela entra no nosso coração. Aqui atrás de mim tem vários corações. Então, é isso que nós devemos fazer, crianças. Ser obediente a Deus como Timóteo foi. Porque através da palavra, nós devemos confiar plenamente em Deus. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então, crianças, quando vocês puderem e tiverem um tempinho, leiam a palavra de Deus. E não se esqueçam que abaixo desse link tem as atividades que vocês devem fazer para poder aprender mais da palavra do Senhor. E vocês vão ficar agora com um louvor. Espero que esse louvor fale profundamente no coração de vocês. Amém? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, não irá crescer. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, crescer, crescer. Bom, criança, espero que vocês tenham gostado do nosso louvor. Quero deixar também um versículo para vocês que se encontra em Salmos 119:11, que diz assim: Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmos 119:1. Que vocês possam, crianças, guardar no coração a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um domingo abençoado debaixo da graça dele. Agora nós vamos orar, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que ainda irá fazer em nossas vidas, Pai. Obrigado por cada criança, Senhor, que esteve presente nessa aula, que elas possam, Senhor, guardar no coração a Tua palavra, Pai. Que nós possamos ser sempre abençoados e cheios da Tua graça, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço, com perdão do meu pecado que eu oro, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bom, crianças, até a próxima. Fiquem com Deus. Beijo no coração de cada uma de vocês. Eu estou com muita saudade. Amém? Beijo. Fica com Deus. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia
faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser